Na sequência, eu vou passar para o também representante do Fórum Permanente São Francisco, ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, ex-superintendente regional do IBAMA, Júlio Grilo, que está aqui conosco. Bem-vindo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, novamente, e cumprimentar a todos. Eu preferi falar daqui de cima, porque eu queria ter uma interlocução direta com vocês. Tá? Eu vou iniciar falando de um tema que aparentemente não tem nada a ver com o processo da caução, mas que está absolutamente entrelaçado com ele, que é a questão da vulnerabilidade das nossas mais de 300 barragens de rejeito no Estado, frente aos eventos extremos de chuva decorrentes da crise climática. Nós tivemos aqui a oportunidade, inclusive, de fazer audiência pública no ano passado, falando sobre essa vulnerabilidade. Eu tive a oportunidade de conversar com o Paniagua, da ANM, tive a oportunidade de conversar com todo mundo envolvido com essa questão. Nem uma única das nossas barragens de rejeitos resistem às chuvas que estão caracterizando os eventos extremos atuais. As chuvas de 2023. Nossas chuvas, ditas pela própria FEAM, confirmadas pela ANM, tá, que nossas barragens resistem a, no máximo, 350 milímetros de chuva. E mesmo esses 350 milímetros de chuva, dependendo do seu perfil e da erosividade consequente deste perfil, não resistem. Então, nós temos mais de 300 problemas no Estado. Esses 300 problemas que nós temos no Estado representam centenas de bilhões de potencial dano. Isso é muito grave. Muito bem. Depois de muitos meses que nós falamos sobre esse assunto, nada foi feito na ANM, que eu saiba, e nada foi feito na SEMAD, que eu saiba, para poder mudar, por exemplo, as características das barragens, aumentar os seus vertedouros, tá? Colocar enrocamento justaposto a jusante, de forma a fazer um reforço estrutural. Nada foi feito. Muito bem. No futuro, nós certamente, eu já não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso, tá? Que pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5, 10, 20, mas nós teremos desastres grandes com barragens, com perdas em vidas, perdas para a economia pública. BDMG, vocês aguentam um buraco aí, vamos supor, de uma perda no Rio São Francisco? Vocês não aguentam. Não aguentam, tá? Nós vamos ter perdas em bens materiais e imateriais da sociedade e perdas ambientais. Tá? Nós estamos falando de prevenção. Vocês falaram de prevenção. E essa prevenção não está existindo. Então, agora eu vou cair na caução. Muito bem. A caução não resolve o problema do desastre, tá? Mas ela auxilia o poder público a, quanto antes, resolver os seus problemas, por exemplo, da economia pública, do ponto de vista de infraestrutura, de perdas de impostos e etc. e tal, do ponto de vista das perdas de bens materiais e imateriais da sociedade e na recuperação dos ativos ambientais. Porque nós sabemos, e agora a experiência nossa é muito clara, que a mineração vai segurar na justiça qualquer pagamento por todo o tempo que puder. Ainda vai fazer aquele tipo de chantagem que nós vimos aqui. O sujeito tem uma casa que vale 350 mil reais. Chega ali o representante da mineradora para ele e fala assim, eu te dou 80 agora, ou então você vai esperar 30, 40 anos na justiça. Isso está acontecendo. Isso aconteceu. E a caução resolve esse problema. Tá? Muito bem. Nós não podemos ficar à mercê das mineradoras. Porque, olha bem, nós tivemos desastres pequenos
pequenos, de barragens pequenas, mas com mineradoras grandes. Se nós tivermos um desastre grande com a mineradora pequena, sabe o que é que ela faz? Ela vai embora, como a Mundo da Mineração foi. E deixa para o Estado, deixa para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico um buraco. Deixa para um BDMG um buraco. É isso que vai acontecer. Entendeu? É isso que vai acontecer. Por isso, nós não podemos negligenciar com a questão da caução. Vamos lá, agora vamos historicamente. Eu, na época da Lei Mar de Lama Nunca Mais, eu era o superintendente do IBAMA, aqui em Minas. E fui eu que coloquei a questão da caução na Lei Mar de Lama Nunca Mais. Coloquei e tive que brigar até o último dia, até a última hora, para poder manter a caução. Tá? Briguei até a última hora. Quando fala última hora, não é força de expressão, não. Antes de ir para o plenário, eu estava brigando para manter a caução na lei. Muito bem. Depois que entrou na lei e passou, eu, no Conselho de Política Ambiental do Estado, eu falei sobre essa questão com a presença da Marília e a presença do Renato Brandão. Me ofereci para explicar para o Renato Brandão como fazer os cálculos da caução. A Marília marcou uma reunião minha com o Renato, presidente da FEAM. Eu tive a reunião com ele e expliquei detalhadamente como fazer uma caução, a regulamentação da caução. Porque quando eu coloquei a caução na lei, quando eu inseri ali, eu sabia como fazer. Eu não estava chutando, não. Então eu expliquei isso para o Renato. O Renato passou praticamente 4 anos sem fazer a regulamentação. Eu cheguei a cobrar aqui na Assembleia Legislativa, numa audiência, cobrar da Marília e do Renato, por que eles não estavam segurando essa caução. Tá? E a Marília falou, não, nós estamos com um grupo de estudo, não sei o que e tal. E eu falei, uai, mas gente, eu gostaria de participar desse grupo de estudo. Eu me ofereci desde o início para participar desse grupo de estudo. Por que eu não posso participar do grupo de estudo? Já que eu sei como fazer, e aparentemente o pessoal não sabe. Muito bem. Eu não fui chamado mais nem uma vez. Tá? Depois de 4 anos, praticamente, o Renato não soltou essa regulamentação e saiu da presidência da FEAM. Por que ele saiu? Eu não posso garantir isso, mas o sentimento que eu tenho é que o Renato saiu porque ele não devia estar querendo apresentar em nome dele alguma coisa que fosse horrorosa, como essa que foi apresentada. Tá? Que causaria para ele uma vergonha muito grande. Quando eu falo isso, eu quero salientar uma coisa. Como superintendente do IBAMA, eu me surpreendi com a qualidade e o aspecto vocacional do servidor do IBAMA. Eu vejo da mesma forma o servidor da SEMAD. É claro que em todo ambiente que a gente for, vai encontrar uma outra pessoa que não vale nada. Mas as pessoas que eu conheço dentro da SEMAD, eu respeito todas. Eu te respeito, Roberto. Nós já tivemos bons diálogos, não é? Muito bem. O que eu acho é que estava tendo pressão externa para que a coisa não fosse feita da forma que deveria ser feita. Eu cobrei diversas vezes esse assunto. Muito bem. Nota uma coisa que é interessante. O Renato sai, pouquíssimo tempo depois que o Renato saiu, a advogada da FIENG e do sindicato dos mineradores entra na FEAM. E pouco tempo depois, sai a regulamentação do decreto. Não estou acusando nada, não. Mas eu acho essa coincidência muito estranha. Muito estranha. Então, é o seguinte, a regulamentação, saiu aí agora, apesar da defesa que o Roberto está fazendo, ela não é um erro para mim, não. Assim, um problema, assim, um equívoco deste tamanho, depois de 4 anos, para mim, não é um erro. Isso é proposital, tá? É uma evidência muito grande de beneficiamento
das mineradoras. Eu vou repetir para ficar claro. Essa regulamentação de decreto, para mim, é uma evidência muito grande de beneficiamento das mineradoras. Eu gostaria, francamente, que essa relação entre as mineradoras e o Estado fosse investigada. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas uma vez, há muito tempo, eu pedi ao Ministério Público que fizesse essa investigação. E ele falou assim, você precisa me apresentar uma evidência muito forte. Está aqui a evidência. Eu esperava ter hoje aqui o Carlos Eduardo, do Ministério Público, que eu ia dizer para ele, está aí a evidência. Tá? Olha, nós não queremos, a sociedade, que seja feito mais um TAC para corrigir isso. Isso não é para ser um termo de ajustamento de conduta. O que nós queremos é que esse decreto seja cancelado antes do dia 29 de março, que é quando as mineradoras vão fazer as suas calções, que haja uma nova regulamentação e que haja uma investigação profunda nessas relações. É saber por que o Renato saiu, como é que se deu o desenvolvimento dessa regulamentação ao longo do tempo. Tá? Muito bem. Aí só para dizer, o Fórum Permanente de São Francisco enviou para o Ministério Público essa solicitação de investigação. Mas nós achamos, francamente, que quem deveria fazer essa investigação é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Porque qualquer grande desastre de barragem aqui no Estado vai prejudicar mais do que um Estado. E a Lei Complementar número 140 coloca isso de uma forma relativamente clara no seu artigo 7º, que, quando ultrapassa um Estado, passa a ser um problema da Federação. É assim que você caracteriza, por exemplo, um licenciamento ambiental do IBAMA. Muito bem. Eu iria terminar aqui agora. Mas, enquanto o pessoal estava fazendo a manifestação ali, eu li todas as placas que foram colocadas. E essas placas diziam o seguinte, pô, você vai tirar 6 bilhões de hospitais, ou você vai tirar tantos empregos. Então, eu gostaria de dizer para o BDMG e para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Desenvolvimento Econômico do Estado, se ao invés de fomentar a se ao invés de fomentar a exportação de minérios, a FIENG fomentasse a siderurgia verde, por exemplo, você tira a isenção de impostos para a exportação do minério, tá? Taca o imposto lá no teto no minério e isenta a nossa metalurgia e siderurgia, que resolvam fazer a migração para a siderurgia verde, nós vamos gerar mais de 10 vezes empregos que gera a mineração atual. E o salário médio vai ser entre 6 e 8 vezes o salário médio atual da mineração. Isso vocês deveriam estar pensando. Nós não podemos nos caracterizar como um Estado simplesmente exportador de minério bruto. Nós tínhamos que estar pensando no futuro do Estado. Tá? É isso. Eu acho, francamente, que essas pessoas que vieram aqui hoje estão sendo simplesmente manipuladas. Muito obrigado, era isso que eu queria dizer.